Será que realmente é verdade que agora é a hora certa para fazer fortuna no mercado financeiro por causa de um conflito que acontece lá no outro lado do mundo? Ou será que é justamente o contrário e na verdade é momento de se camuflar e ficar, entre aspas, escondido do mercado financeiro? O mundo está em um momento muito estranho, como há muito tempo não se via igual. Em situações como essas, que vem acontecendo infelizmente com cada vez mais frequência, já que também temos a guerra acontecendo na Ucrânia, é normal as pessoas sentirem medo de dar algum passo em falso e achar que podem acabar perdendo muito ou quase tudo que tiveram tanto trabalho para conseguir juntar. E com isso, acabam se entrincheirando junto com as suas aplicações e também investimentos. Mas a verdade sobre isso tudo é que enquanto muitos acham que tudo isso se trata de presságios para uma espécie de início de um apocalipse global, outros acreditam que é o momento de construir riqueza. Pensando em tudo isso, hoje eu vou analisar como nós, investidores, podemos agir no meio desse campo minado que o mercado dos investimentos pode ter se tornado. Fala, investidores! Eu me chamo Gabriel e sou especialista em ajudar pessoas a ganhar e investir dinheiro para poder alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira, e a próxima pessoa que eu vou ajudar vai ser você. Então fica no vídeo até o final que com certeza vai te ajudar bastante nessa sua caminhada. Antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que o ideal seria que a gente nem estivesse gravando um conteúdo como esse, já que a guerra é uma das piores coisas que pode existir no mundo. Infelizmente, não temos o poder para conseguir fazer com que isso pare, então nós temos que analisar o que pode acontecer aqui do outro lado do mundo por causa desse conflito e como ele pode afetar diretamente os seus e também os meus investimentos, por incrível que isso pareça. Então, nesse caso, eu vou direto ao ponto. Qual que é a relação que existe, de fato, entre o Oriente Médio, onde a guerra está acontecendo, e o Brasil, que é onde nós estamos e aplicamos todo o nosso dinheiro que fica do outro lado do planeta? A verdade é que, mesmo estando a mais de 16 mil quilômetros de distância, economicamente estamos muito próximos daquela região. E o comércio entre as duas partes funciona basicamente movido por uma única coisa, são as commodities. E quando eu falei de apenas uma única coisa, na verdade eu quis dizer sobre um único modelo de negócios que existe. Isso porque existem vários tipos de commodities diferentes. Aí você relembra que já ouviu falar de commodities várias e várias vezes, mas não sabe o que é. Tudo bem, eu vou aqui resumir commodities para você entender bem rápido em uma única palavra, que é matéria-prima. Commodities são simplesmente matéria-prima. Por exemplo, o pão que você consome todo dia é feito de uma matéria-prima chamada trigo. Já a roupa que estamos vestindo, pelo menos uma peça que você deve estar usando aí agora, vem de uma outra matéria-prima, que é o algodão. Também é uma commodity. Existem outras diversas aplicações, o celular, tablet, computador, tudo isso que você está utilizando nesse exato momento é feito de quê? É feito de plástico, que também acaba sendo uma derivada do petróleo, e o petróleo também é uma commodity. E simplesmente o petróleo é a commodity que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro. Então agora adivinha o que é que mais tem no Oriente Médio? É justamente que a maior parte do petróleo conhecido do mundo está naquela região, principalmente quando a gente leva isso para o Irã e para a Arábia Saudita, onde existem reservas absurdamente altas dessa commodity. Inclusive, apesar de não ser o maior produtor de petróleo do mundo, a maior jazida única dessa commodity está exatamente no Irã. E a estimativa é que lá nessa jazida, que fica uma região chamada Khuzestan, hajam mais de 1,590 trilhões de litros de petróleo. Você tem noção do quanto esse tanto dinheiro vale? Se você tivesse que contar esse dinheiro manualmente em notas de $100, provavelmente você não iria terminar antes dos seus 80 anos. Detalhe, estou falando só de uma jazida. No Oriente Médio tem muitas. Realmente perdemos as contas de tanto que tem. Então, se o conflito Israel e Hamas, por exemplo, se escalar, e a gente espera que isso não aconteça pelo bem da própria humanidade, e o Irã e outros países da região entrarem nele, pode ter certeza que muitas commodities serão impactadas, mas com certeza o petróleo será ainda mais. Na verdade, o petróleo já está sendo afetado. Assim que começou todo o conflito, o preço do petróleo subiu, mas depois disso tem oscilado bastante, realmente com muita frequência e muita volatilidade. Obviamente não dá para prever o futuro, mas se acontecer a mesma coisa que aconteceu no início da guerra da Ucrânia, o petróleo pode depois cair e se estabilizar novamente. Quais são os efeitos disso no mundo dos investimentos afinal? Há poucos dias atrás, a Petrobras, que está aqui no Brasil, do outro lado do mundo, bateu recorde de valorização e atingiu um valor de mercado de mais de 525 bilhões de reais. E parte disso graças a essa alta que eu expliquei do petróleo, causada exatamente por causa dessa guerra. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte:
Isso quer dizer que você deve comprar as ações da Petrobras? A história mostra que o pior momento para se comprar as ações de uma empresa sempre vem depois de uma grande alta como essa. Os maiores investidores não fazem fortuna investindo em empresas quando atingem o seu pico de valorização. Mas esse é o momento em que os investidores inexperientes enchem os olhos e compram esses ativos. Então, com certeza, comprar ações agora de qualquer empresa ligada diretamente ao petróleo é algo que está envolto de uma camada bem espessa de risco. Claro que, caso o pior aconteça e mais países entrem nessa guerra, o valor do petróleo vai para a estratosfera e essas empresas, como a própria Petrobras, vão se valorizar ainda mais. Mas a verdade é que isso é simplesmente impossível dizer se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Então, se por acaso você for investir em algo nesse sentido, coloca aquele dinheiro que está sobrando e que não vai te fazer nenhuma falta se amanhã ele, por exemplo, virar cinzas. Pois o risco de você investir em empresas de petróleo hoje é realmente muito alto. E grandes riscos sempre dão ou grandes lucros ou perdas gigantescas. Apenas vai ser lucrativo para aqueles acionistas dessas empresas caso haja uma guerra direta entre Irã e Israel, por exemplo, que são inimigos declarados há décadas. Mas além do petróleo, existe um outro ativo financeiro que também está sendo diretamente afetado por esse conflito, que é o dólar. Ao contrário de praticamente todas as previsões, quando ele se iniciou o conflito no Oriente Médio, o dólar não subiu, inclusive caiu. Os motivos para isso são vários, é verdade. Mas assim como aquilo que falamos agora há pouco sobre o petróleo e sua falta de previsão futura, muita gente acredita que agora, com a queda da moeda do país mais rico do mundo, seria o momento perfeito para você comprar dólar. É verdade que o dólar também varia bastante, mas não deve ter a mesma oscilação e volatilidade que o petróleo possui. Mas como no caso do petróleo, é possível investir desde que siga exatamente o mesmo princípio de colocar apenas o que realmente não vai te fazer falta. Isso porque se realmente esse conflito escalar e virar um conflito mundial, o dólar também vai ter uma grande volatilidade. E aí o seu dinheiro tem um risco muito grande de ser totalmente corrido dependendo do cenário. Então o ideal, se for comprar dólares, é apenas colocar aquilo que você pode considerar uma perda total. Mas o que você não pode perder mesmo é a oportunidade de dar um like aqui nesse vídeo, o que com certeza vai te ajudar a ser um investidor muito melhor e ainda ajudar o canal a alcançar mais pessoas, beleza? Depois desse like que você acabou aqui de nos dar, tenho que te contar que além do petróleo e do dólar, também existe um outro setor que pode ser diretamente afetado pelas guerras que tem acontecido no mundo inteiro e que esse setor é relacionado às empresas de defesa. Realmente existem setores que crescem mais do que outros em tempos de crise, principalmente crises que estão relacionadas a guerras e, consequentemente, a armas. Então, fabricante de aeronaves, armas e tudo que é necessário para as guerras acontecerem tendem a crescer agora nesse momento. Então, empresas que possuem ações listadas em bolsas de valores, mesmo que não estejam fornecendo diretamente para essas guerras que estão acontecendo, mas que sejam desse segmento, podem se valorizar. Aqui pelo Brasil, por exemplo, a mais famosa de todas as empresas ligadas ao setor de armamentos é a Taurus, que é negociada pelo ticker TASA4. As ações se valorizaram 8% desde o início do ano. Lembrando que não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento, apenas dizendo que essas ações podem e devem merecer um pouco mais de atenção por parte do investidor, dependendo, é óbvio, assim como o petróleo e o dólar, do que vai acontecer a partir de agora nesse triste conflito no Oriente Médio. A verdade é que cenário de guerra é sinônimo de uma única coisa: incerteza. Então, qualquer movimento em direção a tudo que está relacionado ao conflito tanto pode dar muito dinheiro, como pode fazer também com que os seus investimentos simplesmente desapareçam. Então, para muitas pessoas, a melhor forma de ganhar dinheiro nesse momento é simplesmente não perdendo. Muitas pessoas estão escolhendo opções de investimentos que não estejam diretamente relacionados a produtos comercializados, tanto daqui para lá, que são as commodities de alimentos, como do Oriente Médio para cá, que é exatamente o caso do petróleo. Mas é importante tomar muito cuidado com o excesso de proteção. Isso porque o problema de muitos investidores é justamente esse medo congelante, que faz parte da equação humana nas tomadas de decisões. Em situações como essa que vivemos agora, alguns investidores ficam tão inseguros a ponto de perder o timing do momento certo de voltar a investir, o que aumenta muito o custo das oportunidades perdidas. Por isso, em momentos como esses que vivemos, o ideal para qualquer investidor é sempre diversificar, como já falamos aqui diversas vezes no canal. E na verdade, tão importante quanto isso
é possuir acesso a uma fonte de informações de alto nível, bem feita e principalmente confiável. E isso é exatamente o que o Simpla Club é. Estamos falando da melhor plataforma de análise de mercado, onde é possível ter as melhores informações sobre os mais diversos investimentos. Nessa plataforma você encontra análise de altíssimo nível feitas pela melhor equipe de analistas do mercado financeiro. E essas informações ajudam o investidor que quer construir toda a sua riqueza e a escolher quais são as melhores oportunidades de investimento para o seu perfil de investidor. E o mais legal do Simpla é que você precisa de apenas 10 minutos do seu mês para isso. Eu vou repetir, não são 10 minutos por dia ou por semana, são 10 minutos por mês. Então, depois disso, você pode fazer os seus investimentos e viver sua vida normalmente. E antes que eu esqueça, os primeiros 7 dias você pode usar sem nenhum tipo de compromisso. Então, se você quer conhecer essa plataforma incrível, é só você clicar aqui no link da descrição desse vídeo e qualifica ainda mais o seu processo de enriquecimento. Por fim, eu espero de coração que essa análise sincera possa te ajudar a entender como se posicionar de maneira mais inteligente possível, no mercado de investimentos, diante de tantas incertezas que hoje o mundo está passando. Mas mesmo assim, em meio a tudo isso, uma única certeza permanece: a de que é apenas uma questão de tempo até que você consiga finalmente atingir os seus objetivos financeiros. Então, para você conseguir isso o mais rápido possível, é só continuar acompanhando esse canal. Então, olha só, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com quem precisa de fato dessas informações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Abraço!